cara, a gente tem que cobrar. E a cobrança nem é o Textor, a cobrança para mim hoje é o Durcésio. O Durcésio é o Botafogo no contrato. O Durcésio é o cara que tá lá no conselho de administração, ele tá representando eu, você, todo mundo, o cara que tá acompanhando a gente. Esse cara tem a assinatura e os 10% para ir lá cobrar o Textor. Ele tem dinheiro, ele comprou 90%, mas ele tem contrato, cara. E ele tá sumido porque ele não tá cumprindo o contrato. E não tem ninguém cobrando. E não tem ninguém falando sobre isso. Agora até tá falando, porque deu merda dentro de campo. Sim. Porque a gente já vem falando isso há bastante tempo. E assim, é o básico. Entender que esse cara que hoje é o Durcésio é o cara mais importante do nosso jogo de xadrez, cara. Não dá pra gente imaginar hoje o Botafogo dar certo sem o 10%, que é o cara que tá lá no conselho de administração, ser o melhor possível. Eu tenho que pagar, eu tenho que trazer ele de uma empresa, ele tem que ser muito botafoguense, ele tem que ser... Não sei, mas esse cara tem que ser o cara. Porque se esse cara não cobrar, amigo, não vai andar. Aí traz pra dentro de campo. Termina o ano, férias, G6 de folha salarial, promessas de 6 contratações, além do que a gente já tinha, Sim. sem perder ninguém. Não, na real, foi o Castro falou aqui que queria 6. Que queriam 6, verdade. É. Verdade. E que já tinha passado esses nomes há 3 meses atrás. Sim. Essa era a promessa, né? Que o scout já ia antever a próxima janela. Já é necessidade de mapear mercado. Pô, e trouxemos o Marlon Freitas com pré-contrato. A gente achou que tava uma maravilha aquilo. Segovia, antes. Segovia. Não que isso não esteja sendo feito. Sim. Só pra ficar claro. Sim. Porém, ainda tem tempo. A janela fecha em abril. Mas... Desculpa. E acho que eram jogadores além desses, porque eu acho que na cabeça do Castro eram jogadores pro time principal, pro time titular, né? Eu acho que o Segovia, talvez o Marlon Freitas nem entrasse nessa divisão. Porque faz sentido, ó. Lateral direita, lateral esquerda, os 3 da frente, que a gente precisava de peça ali pros 3. Os 2 pontas, com certeza. E talvez um meio ali, né? Fazia os 6, né? E era realmente o que a gente precisava, né? Sim. E aí, cara, não sei o que aconteceu. A última entrevista do Castro, ele fala, inclusive, campeonato se ganha agora. Ele falou isso em dezembro, né? Ele falou Perdemos, isso porque... Na verdade, ele não falou que o campeonato se ganha agora. Ele falou assim, o que acontece no decorrer da temporada se define agora, nesse momento aqui. Então, assim, se a gente for levar isso a ferro e fogo, que define a temporada, o que aconteceu, por exemplo, em dezembro, janeiro, ferrou. Apertem os cintos aí, porque literalmente, como a arte que o Depp colocou no Twitter, Apertem os cintos, o piloto sumiu. E assim, eu só vou discordar um pouquinho do Falcão no sentido do seguinte. Eu concordo que o Durcésio é o cara que tá na alça de mira, ele tem que ser cobrado, ele é o cara que representa o Botafogo, ele é o cara que tem que brigar pelos direitos do Botafogo, ele é o cara que tem que fazer com que o contrato que o John Textor assinou com o Botafogo seja cumprido a ferro e fogo. E ele está conflitado por todos os lados que você olhar. Ele está conflitado na relação Botafogo-Resende, ele está conflitado na relação Botafogo-Lyon, ele está conflitado na relação obviamente, consequentemente, está conflitado na relação Botafogo-Textor. Hoje ele anuncia, né? Ele fala mais cedo nas redes sociais que ele provavelmente vai renunciar à cadeira dele no Lyon. Sim. A cadeira é essa que ele não deveria nem ter aceito. Isso já foi o absurdo dos absurdos. Ele deveria renunciar à cadeira dele no Conselho de Administração da SAF. Na minha opinião. Ele tem que se manter como presidente do Botafogo, porque ele foi eleito, é o direito legítimo dele de continuar presidindo o clube social, mas ele não tem, até por essas questões pregressas agora, recentes, ele não tem mais condições de ser o representante do Botafogo, a pessoa responsável pelo Botafogo, por cobrar os direitos do Botafogo que estão em contratos, junto à SAF e junto ao John Textor. Então ele não pode nem ocupar mais essa cadeira. E acredito que o Botafogo, o Conselho Deliberativo do Botafogo, deva estar fazendo alguma pressão sobre ele, se não tiver, deveria estar fazendo, para que a gente coloque no Conselho de Administração da SAF uma pessoa que seja independente da política do clube. Isso é extremamente importante. Mas isso pode?
Não só pode, como deve. Não, digo, não tem alguma coisa que prenda... esse cara da SAF precisa ser alguém do Não. Conselho do Botafogo? Pode ser Não, terceirizado não, esse não cara? pode. Eram dois, inclusive, né? Inclusive, o nome que o Durcésio... E esse, por incrível... Tá vendo? Eu não só critico, tá? O Durcésio. Também falo bem do Durcésio. O nome que o Durcésio havia escolhido... Eu esqueci o nome. Schroeder. Schroeder. Ele não é Sim. conselheiro do Botafogo? Não. O Schroeder não é conselheiro do Botafogo. É um baita de um nome. Um cara de mercado, assim, espetacular. O Conselho Deliberativo do Botafogo declinou. Pois é, mas aí que eu acho que vai ser uma barreira muito difícil de ser Tudo superada. bem. Sabe pra onde foi o Exatamente. Schroeder? Vasco. Pro Vasco. Tá no Vasco, Pois é. Mas aí a política do Botafogo, a velha política do Botafogo, ela ainda é uma barreira pro Ok, Botafogo. só que agora a gente E vai ser chegou. pra sempre, Só que pô. agora a gente chegou num ponto limite. Agora é uma questão limite. Agora a gente não tem mais como se furtar a esse momento. Talvez a gente esteja num momento tão ou mais importante do que aquele que o Botafogo viveu no momento que a gente tinha que aprovar a SAF. Mas não precisava chegar até aí, né? Diga-se de passagem, Sim, né? não precisava ter chegado até aqui, mas chegou. Mas vocês acham que os caras lá dentro vão querer abrir mão desse poder? Porque os caras lá dentro também não estão somente sozinhos. Eles já perceberam que eles não têm condições de lidar com o furacão que é o John Textor. E a gente reserva um capítulo à parte aqui para falar do John Textor, porque o que ele está fazendo, o que o Textor quer, na verdade, é o que todo, sei lá, bilionário, investidor, ele não gosta dessa palavra. O Textor, deixa eu só te falar uma coisa, você é dono da SAF. 90%. Fala inglês. Você é que dono de ele 90%. ele vê Não, isso beleza. aqui. 90% das ações da SAF estão sob o seu controle. Essa SAF do Botafogo está no Brasil. A língua corrente do Brasil oficial é português. Aqui, investidor não é palavrão. Então, se você se incomoda com a palavra investidor, desculpa, entendeu? Aqui no Brasil a gente não vê problema com essa palavra. Você é investidor. Ele é investidor, tá? E o que um investidor do calibre dele, né, quer é maximizar os ganhos, maximizar os lucros. Tá tudo certo. Faz parte do jogo. Quando ele veio pro Botafogo, quando ele foi buscado, né, a vir pro Botafogo, porque foi assim. Sim. A gente já sabia que a chegada de um investidor poderia ter sido um fundo abutre, por exemplo, e seria muito pior. Ele só não pode se comportar como tal, Exato. tá? Mas assim, poderia ser muito pior. O John Textor hoje é fácil falar como engenheiro de obra pronta. O John Textor é o investidor ideal, o perfil ideal para o Botafogo. Hoje a gente está vendo que não, porque onde ele puder puxar o pirão pro lado dele, ele vai puxar. Mas eu ainda acho que Principalmente sem controle. Eu ainda acho que Entendeu? Eu acho que o problema continua sendo aqui o Botafogo. Porque, assim, se ele cumprisse o contrato... Porque, assim, a grande discussão até a entrada do John Textor, teve muita discussão entre Botafogo e investidor, que era exatamente para proteger o Botafogo. Tem lá cláusulas As que proteções protegem o estão Botafogo. todas no contrato. Falta só cobrar. E assim, até para deixar claro, eu acho que o Durcésio é o segundo maior presidente da história do Botafogo. Bebeto de Freitas eu acho que é o maior para mim. E o Durcésio, o que ele fez, a gente vira a SAF exatamente por ele. Eu acho que se não fosse ele, a gente não viraria. Eu tenho o maior respeito pelo Eu tenho Durcésio. certeza disso. Eu sei, esse desprendimento, a forma que ele liderou, né? Porque é uma forma de liderança. Ele delegou muita coisa, ele passou poderes, ele foi humilde. Sem ele não aconteceria. Ponto. Totalmente de acordo. A questão para mim é vira SAF, só que parece que é o seguinte, ó. Agora é com esse cara aí dos Estados Unidos, ele que vai tocar e eu vou só para arquibancada. Não é. A gente tinham 2 pessoas nesse conselho e um sai porque não entregavam nada. E assim, o que a gente está falando aqui nem é para chegar aqui, tem que botar um balanço aí no site oficial, você tem que publicar balanço pro torcedor ver. Mas tem. Quanto que foi o Oyama lá pro... Não, eu sei, mas assim, a gente está no básico do tipo, ele tinha que apresentar internamente, cara, pro Conselho Fiscal. Não, ele tem que apresentar publicamente. Não, eu sei, tá? Segundo a lei. Tipo, nem o mínimo ele faz. entendeu? Exatamente. Assim, se não quer uma parada pública e tem que ser, Sim. é o básico que ele tem que fazer. E o mínimo é tipo, nossa, não vou falar pra todo mundo não, mas eu vou falar aqui pra vocês. Nem isso. É isso, Então, exatamente. Mas eu acho que a gente consegue chegar no ponto que eu queria chegar agora. Você compra 90% das ações de um clube pelo valor que ele comprou, ele não pagou 400 milhões no Botafogo, como, por exemplo, muita gente grosseiramente fala. É 400 mais dívida. Mas é dívida.
Qual o valor da dívida do Botafogo? Esse valor pode variar, esse valor pode... Já bate um bi, bate um bi. Ah, mas o que o Botafogo já pagou? Beleza, o Botafogo já pagou uma parte, mas se você vive num país que a Selic está quase 14%, por exemplo, valores daquilo que você não pagou, eles estão sendo corrigidos. Então, se você paga menos do que a correção da Selic, você vai estar sempre enxugando gelo. Você tem que ter um fluxo bem definido. Parece que eu vou concordar com o Tairo. Parece. Mas eu vou discordar muito dele.